Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui pro Globo Esporte, hoje 9/6, pessoal, trazendo as últimas informações do Mengão, que tenta a contratação de Carrascal aí, possível saída de Gerson e, claro, tem a estreia no Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte está chegando, Copa do Mundo de Clubes começa nessa semana, sábado precisamente. Domingo já tem 3 jogos ao vivo na Globo, hein? Inclusive o Botafogo, que pega o Seattle Sounders. Então bora ao vivo lá para os Estados Unidos, o Botafogo já está nos States. O Gaúcho confirmando o jogo do Fluminense de estreia, é meio-dia, horário local, lá dos Estados Unidos. Vai estar calor pra caramba mesmo. Os jogadores do Flamengo já estão arrumando as malas, é o único time carioca que ainda está no Brasil, né, que vai disputar essa Copa do Mundo. Na quarta-feira, o Flamengo viaja para os Estados Unidos, portanto, depois de amanhã, partiu o United States, no dia 16, estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia, você vai ver ao vivo na Globo. A novidade é que o Flamengo pode voltar a contar com Plata e também o De La Cruz já na estreia. Os dois estão em tratamento intensivo, os dois com lesões no joelho. E olha, só de participar do Mundial, o Flamengo já recebeu uma bolada de quase 66 milhões de reais da FIFA, sem jogar ainda. Tá bom ou não tá? Terça-feira, agora falando da Copa do Mundo de Seleções, gente. Terça-feira tem eliminação. E o Fluminense depois pega o Ulsan e o Mamelodi da África, e o Botafogo tem o PSG e o Atlético de Madrid, mas a gente vai falar isso várias vezes aqui, tá? A gente vai trazendo aí o calendário dos times brasileiros. Agora vamos falar do Flamengo, que ainda tá no Brasil, tá treinando. Vou trazer o Richard Souza, porque tá chovendo muito aí. Não sei se isso vai atrapalhar um pouco a programação, meu amigo, mas me conte mais novidades dessa preparação do Flamengo, que só viaja na quarta-feira para os Estados Unidos. Oi, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Taon. Ó, a chuvinha agora tá bem fraquinha, assim, sabe? Aquela garoa, mas não atrapalhou em nada a programação do Flamengo não, viu, Joana? O time folgou ontem, hoje se reapresentou pela manhã, a atividade foi às 9h30 da manhã, já encerrada. E temos atualizações, né? Vamos lá, começando por Jorginho. O volante chegou no último sábado, treinou, foi apresentado, se disse muito motivado por estar no Flamengo, ele que nunca jogou aqui no Brasil. E hoje o Jorginho já trabalhou com o grupo, a atividade completa, vida normal para o Jorginho, está à disposição do Felipe Luiz, está trabalhando. Ele disse que não joga desde o fim de maio, mas que está bem fisicamente, então não deve ser um problema, né, essa questão de readaptação, de voltar à melhor forma física. Sobre os jogadores que estão no departamento médico, o Flamengo vive uma expectativa otimista para que tenha esse departamento médico zerado a tempo da estreia no dia 16 de junho contra o Esperance da Tunísia. Hoje estão no DM o Gonçalo Plata e o Nico de la Cruz. Boa notícia é que Plata, que vem se recuperando de um edema ósseo no joelho direito, hoje foi treinar no campo. Ele foi à seleção equatoriana, né? Houve toda aquela polêmica envolvendo ali a seleção do Equador e o Flamengo. O Plata foi ao Equador para o jogo contra a seleção brasileira, mas não participou, depois retornou e vem trabalhando aqui no CT, mas ainda separadamente. Mas não relatou dores nesse treino de hoje no gramado. Nico de la Cruz ainda não foi para o campo, mas já não tem sentido dores por conta da entorse no joelho esquerdo. Então, se nada acontecer, a expectativa do Flamengo é que todo mundo esteja disponível para o jogo de estreia. Vale lembrar, né, que o Felipe Luiz vem trabalhando sem os jogadores que estão atuando na data FIFA. São os 5 convocados pela seleção brasileira: Ortiz, Wesley, Danilo, Alexandro e o Gerson, e os 2 uruguaios, De Arrascaeta e Varela, que estão na seleção uruguaia. Até por isso, o Flamengo ele adiou em um dia a ida aos Estados Unidos, né? Ela seria amanhã, terça-feira, será agora na quarta-feira, portanto, já com esses 7 jogadores que retornam das suas seleções. Então amanhã o Flamengo vai treinar pela manhã mais uma vez aqui no Ninho do Urubu
E já com o grupo completo, na quarta-feira, a equipe vai trabalhar na parte da tarde e daqui mesmo os jogadores vão para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e de lá sairão do Salão Nobre em voo fretado por volta de 11 da noite, rumo aos Estados Unidos. O Flamengo vai ficar baseado em Atlantic City, no estado de Nova Jersey, na costa leste dos Estados Unidos. E como você disse, né, dia 16 enfrenta o Esperance da Tunísia na Filadélfia, dia 20 o Chelsea também na Filadélfia e no dia 24 o Los Angeles FC em Orlando. A torcida do Flamengo tem se mobilizado nas redes sociais e tem programado um Aeroflá para dar boa sorte ao time na próxima quarta-feira, Joana. Como sempre, né? Os times sempre gostam de fazer Aeroflá, Aeroflu, Aeroverdão, né? Para dar esse último carinho antes dos embarques, sempre faz muito sucesso. Todo mundo gosta. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com ESPN trazendo as últimas informações do Mengão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo que tá bem legal. Mengão que vai estrear logo no Mundial de Clubes. Bora pro conteúdo, pessoal. Não é nenhuma grande surpresa. Agora, quando falamos de Gerson, tem um elemento surpresa aí, né? Porque assim, meio em cima da hora, o impacto de um jogador que tá ali, é ídolo, que parece que tá cada vez mais conectado, titular da seleção brasileira, numa fase espetacular, e de repente, Gerson parece que vai embora para jogar na Rússia. Então aí é bem diferente, né, dos casos que a gente está tratando aqui, falando de Estevão, Igor Jesus e outros. Zenit de olho. Gerson, na atual passagem pelo Flamengo, 141 jogos, 129 como titular, a média de quase 80 minutos por jogo, então quase sempre ali perto de um jogo inteiro, né? 11 gols, 23 assistências, são números excelentes, na minha opinião. E tem também os minutos para participação em gol e 4 títulos. 2 cariocas, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Isso só na volta. Nós estamos falando só na volta. O Zenit deve pagar a multa para tirar o Gerson do Flamengo. E isso, obviamente, se o Gerson realmente decidir que ele quer ir embora. Ninguém tem o direito de querer decidir, se meter na vida, na carreira dos outros, seja ela qual for, e na do futebol também. E na vontade do cara de ganhar mais dinheiro. Ah, mas já ganha muito no Flamengo, já tá rico. É a vida dele, ele que tem a família dele, os filhos ou não tem filhos, enfim. Quem tem que decidir é ele. Ainda assim, o que vem na minha cabeça é: caramba, 1 ano da Copa, titular da seleção brasileira, jogando muito no Flamengo, vai fazer o quê na Rússia? Vem na minha cabeça isso. Ganha dinheiro, Abel. Vai ganhar dinheiro, eu repito, eu já falei antes para preparar. É o direito dele, é a carreira dele, quem tem que decidir é ele. Mas vem isso na minha cabeça, eu fico pensando, caramba, não era melhor ficar no Flamengo? Fico imaginando o papo dele com o Felipe Luiz. Fico imaginando o papo dele com o Felipe Luiz nesse momento. Diga, Mari, o que você pensa sobre isso? Não, eu concordo com você. A gente vem de uma negativa, por exemplo, de jogador como o Bruno Fernandes, do United, que também recebeu essa proposta milionária, né, da Arábia, que quase sempre a janela europeia, alguém ali é muito buscado. Temporada passada foi o Salah que disse não, o Bruno disse a mesma coisa agora não, porque ainda entendo que posso entregar num nível muito maior de futebol, de competitividade, enfim. Penso a mesma coisa do Gerson, mas assim, vejo talvez... Mas para a Rússia, porque a questão financeira não se discute. Dizem que vai ganhar 3 vezes mais, mas sim, a Rússia o cara fica meio escondido hoje, né? E todo o contexto, né, envolvendo a Rússia, a situação histórica. Vai jogar o quê? Fica escondido, que eu digo. Só vai jogar o Campeonato Russo, vai jogar as coisas internas, quer dizer, só o dinheiro... porque negada a Rússia muita coisa, né, no nível esportivo ali, de que o dinheiro nunca é só, né? Mas só o dinheiro justifica. Às vezes o dinheiro justifica tudo. Mas tem essa coisa, Copa do Mundo, tem a afirmação dele em seleção brasileira, um novo técnico chegando, quer dizer, seria melhor concentrar nisso. Agora tem que... a valorização que uma não que o fato dele ir para a Rússia certamente vai tirá-lo da Copa, não.
mas ele pode perder espaço. Mas aconteceu com o Gerson, com o Luiz Henrique e com o Nino, que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, ninguém mais fala na existência do Nino. Ele está lá. Porque eu queria dizer assim, se ele realmente for para a Copa e fizer uma boa Copa, ele pode ter uma valorização que vai trazer para ele dinheiro também. Né? Eu acho que sim. Agora é o caso de combinar com os russos, porque o Flamengo só libera se a multa for paga à vista. Eles já falaram que pagam a multa. Mas como eles vão pagar essa multa? Eu acho que é aí que está o último entrave do negócio. Mas é aquela velha história do futebol, né? Ainda mais hoje em dia. Quando o jogador quer ir, é difícil segurar. Claro. Porque o cara fica insatisfeito lá dentro, no dia a dia, isso gera um mal-estar, gera problema. O Gerson tem uma situação, Abel, que de alguma forma se assemelha à do Neymar, porque quem cuida da carreira dele é o pai, o Marcão. E o Marcão tem falado muito, desde o início do ano, né, que o Gerson abriu mão de dinheiro para jogar no Flamengo, que tinha um salário baixo, comparado sempre deixando no ar ali, na insatisfação com o retorno do Flamengo. O Flamengo chamou o Gerson, renovou o contrato dele, estabeleceu essa multa, que é de 25 milhões de euros, era maior a multa anterior. Muito maior, né? E, de certa forma, eu acho que o Flamengo deve estar meio cansado dessa relação do pai do Gerson, que fica reclamando o tempo inteiro do clube, que acha que não está bom, que quer sair, que solta informações. Então, estabelecendo um paralelo, é o pai do jogador de novo ali, não sei até que ponto o Gerson tem realmente esse interesse, essa vontade, é um cara que sempre demonstra muito amor, muito carinho pelo Flamengo, mas o staff dele, que mais uma vez se faz representar através do pai, tem tido uma postura, difícil nos bastidores. E ele fará muita falta ao Flamengo, ele é um jogador fundamental para o Flamengo hoje. Ia te perguntar isso, até que ponto pode impactar essa sequência ou essa temporada do Flamengo, a saída do Gerson, caso se confirme? Impacta muito, vai forçar o Flamengo a jogar de uma outra maneira. É um jogador que até me perguntaram ontem, né? Eugênio, você olhando aí o futebol sul-americano, quem você acha que poderia ser uma boa opção para o Gerson? Cara, o Gerson é um jogador único. São características muito específicas. Pela versatilidade dele, ele pode jogar em diferentes posições. Tem jogado assim no Flamengo. Vira e mexe, volta para jogar como volante, pela direita, pela esquerda. Ele joga aberto pela direita. E é um jogador que atua muito com e sem a bola, né? Marca bem. Com a bola ele sai para o jogo, ele inverte jogada. Só tem uma questão para mim, que é a finalização dele, que não é exatamente a melhor. Mas ele prepara muito bem as jogadas. Mas ele constrói muito. E finaliza. Ele é muito decisivo. Às vezes dá uns corta-luz lindos como aquele do jogo contra o Equador. Acho que foi a melhor coisa que a seleção brasileira fez ofensivamente, foi aquela jogada dele. Então, é difícil você encontrar um jogador com as características do Gerson. Isso acabaria forçando o Flamengo a mudar um pouco a sua maneira de jogar, porque o desenho de jogo do Felipe Luiz passa pela capacidade que o Gerson tem de fazer essas funções e de ser o cara da direita que vira um meia, mas que ao mesmo tempo volta para marcar, que fecha do outro lado se preciso, sem fazer a substituição. E com a qualidade que ele tem técnica, é difícil demais achar no mercado. Ainda mais com todo o conhecimento que ele tem do clube, entrosamento. O histórico dele, né? Ele é um dos poucos remanescentes hoje do time de 2019. Tirando a parte financeira, que não é nem um pouco desconsiderável, né? Eu acho que os dois lados têm a perder. Assim, eu acho que pensando num nível ali de grupo, de equipe, de ter o acolhimento, tem muitos brasileiros, né? O Zenit ali, entre os titulares, você tem o Mantuan, você tem o Pedrinho, que era do Corinthians, você tem o Nino, você tem o Luiz Henrique, você tem o Douglas Santos, que passou pelo Atlético. Então, de 11 titulares, 5 são brasileiros ali da equipe. Então, acho que ali não vai, né, ter ali um entendimento, ali o acolhimento, isso não vai faltar. Mas, pensando esportivamente, acho ruim para o Flamengo, acho ruim para o Gerson, mas como você bem disse, né, no início da sua fala, o jogador, ele decide o que é melhor para... não só para a carreira dele, como para a vida dele, né? Para o entorno dele. É bom para o Zenit. Agora, para o plano de carreira dele... E o Zenit é um clube difícil depois, né? Para você negociar, porque eles amarram muito o jogador, né? Times brasileiros têm muita dificuldade de negociar com o Zenit, quando precisa fazer
a inversão. Então, Repatriar além de jogador, tudo, né? exatamente, além de tudo, é um time chato depois Cara, para tem que liberar saber jogador. disso quando vai. Exato. Depois não ficar chorando que não quer ir, e não deixam eu ir embora. Exatamente. Não é, professor? Eu acho um investimento a médio prazo ruim. Talvez nesse momento, essa conta que talvez o pai Marcão esteja fazendo, né? Tantos meses ganhando tanto, por tantos meses ganhando tanto, mas não é só isso, né? Não é só isso. A carreira dele não acaba aqui, ele é jovem demais também para isso. 28. Ô Mari, a chegada do Jorginho, de alguma forma, compensa? Ele que foi apresentado já, né? Ou não tem nada a ver, outra característica? Não compensa. Não compensa o jogador Gerson. Eu acho que, pensando no elenco, é uma baita aquisição do Flamengo. Eu gosto muito do Jorginho. Se a gente olha, claro, as últimas temporadas já não teve mais o impacto no Arsenal como ele já teve. Outros jogadores chegaram para esse meio-campo do Arsenal. Vejo o Jorginho como um jogador muito útil para o Flamengo, mas função Gerson ele não faz. Assim, ele faz uma das, né? Quando você pensa num Gerson muito mais recuado, que tem qualidade na saída de jogo, que tem muita experiência ali nesse setor, mas se apresentar da maneira como o Gerson se apresenta, você pode usar o Gerson na direita, um pouco mais avançado, desloca ele para a esquerda. Essa movimentação que o Gerson tem de buscar o jogo, de se apresentar para o jogo, o Jorginho não é esse jogador que se apresenta para o jogo, da maneira como o Gerson se apresenta. Então, não é uma peça de reposição, pensando em características. Mas é um super jogador para o elenco do Flamengo, isso com certeza. Vai trocar um todo campista por um volante. Um volante de qualidade, um volante até que pode fazer também segundo volante, mas não vai muito além disso, né? Não pense que é um replace. Se você pensar, saiu De La Cruz, saiu Everton Araújo, aí saiu Pulgar, aí você pensa, chegaram do Jorginho até que... Agora, Gerson, não. Gerson não tem ninguém ali no Flamengo acho que nem faz foi o que o Gerson pensado faz. para isso, né? Não, com certeza não. É que agora E depois? os holofotes se voltam para isso. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia. Flamengo recebe 65,8 milhões da FIFA por participação na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo já recebeu uma parte do pagamento da FIFA pela participação na Copa do Mundo de Clubes. Como o rubro-negro e os clubes brasileiros desistiram de abrir empresa nos Estados Unidos, o Fla recebeu essa quantia no Brasil. Ainda há outros valores a receber dependendo do desempenho no torneio. O presidente Luiz Eduardo Batista deu a notícia durante a reunião do Conselho Deliberativo na última sexta-feira. A informação foi divulgada pelo portal Mundo Bola Flamengo e confirmada pela reportagem do GE. Segundo o presidente, o valor de 65 milhões foi pago na quarta-feira da última semana e, por ter sido depositado no Brasil, o clube não sofrerá impacto fiscal previsto inicialmente caso o dinheiro fosse depositado nos Estados Unidos. A gente recebeu 65 milhões e 800 mil reais da FIFA 2 dias atrás no Brasil. Botamos o dinheiro para dentro sem ter que abrir a empresa e está resolvido. Para aqueles que tinham preocupação, a gente conseguiu trazer o dinheiro antes da hora de receber no Brasil e não ter impacto fiscal que a gente teria. A crítica em muitos lugares foi enorme e a FIFA acabou flexibilizando isso e possibilitando que a gente fizesse uma operação diretamente via Brasil. No meio do caminho, a FIFA chega e diz: olha, uma parte considerável do que a gente pagaria para vocês, a gente vai pagar no país de cada um como um prêmio e não por estar jogando o torneio. E a gente falou, bom, agora a gente vai juntar a fome com a vontade de comer, finalizou o presidente durante o discurso na reunião do CODE. Fase de grupo, 2 milhões de dólares por vitória, cerca de 11 milhões. Oitavas de final, 7,5 milhões, 41 milhões. Quartas de final, 13,125 milhões, 13 milhões,125 dólares, no caso 72 milhões, semifinais 21 milhões de dólares, cerca de 116 milhões, vice-campeão 30 milhões de dólares, cerca de 166 milhões e a premiação por ser campeão é 222 milhões. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.